Fala, meus irmãos, tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vertical Treinamentos, Portaria Brasil, Clube da Segurança Privada. Se você ainda não faz parte do grupo do nosso WhatsApp, aqui embaixo vai ter o link, você já pode entrar. Nós temos hoje mais de 30 grupos do WhatsApp do Clube da Segurança Privada. E outra coisa, lá na nossa plataforma Vertical Treinamentos, nós estamos disponibilizando vários cursos online, inclusive tem cursos novos com certificação nacional. E hoje nós estamos com um convidado fantástico que vai contribuir muito para a nossa área da segurança privada, que é o Rogério, perito criminalista, e ele vai falar um pouquinho do seu currículo. É uma satisfação em receber você. Fica à vontade, o microfone é seu. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Eu sou formado em farmácia e bioquímica pela UFG, sou perito criminal há 21 anos, vou completar agora 21, em junho. Trabalhei desde 2010 só com os crimes violentos aqui na Grande Goiânia, homicídio, suicídio, feminicídio, latrocínio com morte. Tenho uma pós em Inteligência Aplicada e Segurança Pública, uma pós em Investigação Criminal e Psicologia Forense, Neurociência da Investigação e Comunicação Não Verbal. Estou fazendo minha 4ª especialização em Psicologia Forense e Psicanálise. Sou considerado hoje um dos 5 melhores especialistas em combate com facas. Sou instrutor de Kali Silat, que é um sistema de combate filipino e indonésio. Sou instrutor pela Escola Superior de Polícia Civil de Goiás. Sou professor da Gerência de Ensino da Polícia Científica e ministro aulas na TNT, Centro de Formação de Segurança Privada. Então você dá aula para vigilante e para polícia. E quando você está dando aula lá na sala de aula, qual a diferença de ministrar um curso, um treinamento, uma palestra para a polícia e qual a diferença para falar para os vigilantes? Didaticamente, a gente separa muito bem segurança pública de segurança privada, né? Os agentes de segurança pública e segurança privada. O conceito de segurança pública é segurança de um grande público ou parcela significativa da população. Veja bem, no conceito não se fala em instituições policiais, não se fala em agentes municipais. Está se falando em segurança de um grande grupo, um grupo representativo. Então, quando você pensa nisso, e você pensa em situações como pessoas em um shopping, agência bancária, hospitais, rodoviárias, você está falando de um grande número de pessoas circulando. Portanto, uma parcela representativa da população. Esses vigilantes fazem um papel de segurança pública, porém, segundo o contrato, no ambiente restrito e delimitado. Mas eles iniciam um papel, eles têm também um papel em segurança pública e, onde eles trabalham como há pessoas, e sempre onde há pessoas podem acontecer crimes. Sim. O crime é inerente a todas as sociedades em todos os tempos. São eles que vão iniciar isolamento, preservação, coleta inicial de informações. Eles vão deter possíveis suspeitos inicialmente para que a chegada da polícia, que são eles que vão acionar, nós possamos então iniciar com os primeiros depoimentos, coletas de informações mais profundas, a investigação propriamente. Então eles tanto fazem a segurança de um grande público, segurança pública, quanto iniciam, eles são pré-início da investigação. E se a gente começa certo, a tendência é a coisa se desenvolver bem. Se começa errado, para se consertar depois, dá trabalho. Rogério, gostei dessa definição, né? Segurança pública sendo feito por um agente de segurança privada. Perfeito, porque cria um senso de responsabilidade com todos que estão ali. Na prática, segurança pública e privada, elas se entremeiam, não se separam um do outro. O mesmo indivíduo que está em sua casa é o indivíduo do shopping, é o indivíduo do hospital. Então, na verdade, nós somos afetados, nós interagimos tanto com a agente de segurança pública quanto a agente de segurança privada. Eles fazem os papéis que se interligam, eles se complementam. O vigilante está lá no seu posto de serviço. Acontece ali um crime. Então ele vai ligar e quem vai chegar é você como policial. Ele vai ligar, normalmente vai chegar um policial militar, uma equipe da polícia militar, ele vai passar a tutela do local para a polícia militar, ele está fazendo isolamento e preservação inicial. Aí ele passa a tutela para a PM nos aciona a delegacia, o delegado me aciona.
O perito criminal, ele é reativo. Eu só respondo a, normalmente, delegado, promotor e juiz. Então, às vezes as pessoas falam, como é que eu aciono a perícia? Não aciona. Você aciona o delegado. Porque o delegado, ele vai iniciar o processo de investigação. Eu me insiro no processo. Se não existe processo no sistema, eu não tenho o que investigar. Então, eu sou reativo. Às vezes o promotor, às vezes o juiz de um processo já em andamento, né? Eles solicitam a participação, o trabalho de um perito, mas o processo ele tem que ter se iniciado no sistema de investigação. Então eu respondo ao delegado. Às vezes eu chego junto com o delegado, são equipes distintas, às vezes o delegado chega primeiro, às vezes eu. Fala a importância do vigilante na cena do crime. Fala aí. O vigilante é essencial. Quem primeiro vai fazer o isolamento, preservação, onde está trabalhando, é ele. Ele é que vai dar ordem ao caos, e no início, um local de crime, ele é caótico. Sem falar na possibilidade, né, de pessoas estranhas, curiosas, doidos, né, entrarem, mexerem e dissolverem um local. Eu sempre falo nas aulas que o local de crime é como uma colcha de retalhos. Cada pedaço do local, como um retalho, costurado, forma uma peça única, mas cada um deles conta à sua maneira uma parte do crime. Se o vigilante não faz isolamento e preservação de forma adequada, se não há ele ali no local, todo mundo pode mexer em tudo. Então, não é mais confiável. As manchas de sangue que eu encontrar, não sei se estavam ali, se foram arrastadas, se alguém pisou, deixou ali, se moveu. Se eu encontro um estojo, quem garante que o estojo está ali, não foi chutado ou tirado de um local? Quem me garante isso é um agente de segurança, público ou privado. E o vigilante, qual a forma mais correta dele preservar esse lugar? Ele deve, se há um corpo, inicialmente se dirige ao corpo, pela menor distância possível, a linha reta o mais próximo disso, para evitar, quanto mais ele caminha, mais ele contamina o ambiente. Mas ele deve chegar no corpo, aferir os sinais vitais, porque antes de ligar para a polícia, ele vai ter que ligar para o APH, atendimento pré-hospitalar, o SAMU. Uhum. Ah, mas a pessoa está morta. Quem deve identificar a morte ou não é o médico. Muitas vezes uma pessoa pode estar com os sinais vitais tão baixos que não é detectável ao tato, mas ainda existem. Então, o vigilante, antes mesmo de chamar a polícia, ele vai chamar o SAMU, para que aquela pessoa possa receber, quem sabe, o atendimento e sobreviver. Depois ele liga para a polícia. E, em terceiro lugar, supervisor. Eu falo para os alunos, olha, você pode ligar. Primeiro é o SAMU. Aí você tem duas opções, polícia e supervisor. Normalmente os crimes acontecem fora de horários convencionais. Sim. É mais fácil você ter o atendente policial na prática te atendendo do que às vezes seu supervisor na madrugada. É verdade. Então, se livra do seu trabalho. Quem te atende primeiro, o atendente policial? Liga para ele. Então, o segundo telefonema. E o terceiro, seu supervisor. O supervisor é um problema administrativo da empresa, é interno. A polícia é um problema legal. Então, se você enrola muito, você pode ser arrolado, inclusive, como suspeito da polícia. Por que você demorou no chamado depois do SAMU? Você estava mudando alguma coisa aqui? Precisava tirar algo do lugar? Transparência é fundamental em toda investigação, em toda segurança, pública ou privada. E quando o vigilante, ele é o causador da situação. Exemplo, ele está no seu posto de serviço, aí aparece um meliante e ali o agride. Houve um confronto E ele acaba disparando o seu armamento e fazendo ali. Mais um motivo para ele isolar e preservar o local de forma adequada. Porque se ele foge, primeiro, mocinho só foge em filme para provar inocência. É em filme. É, holidiano. Porque na vida real, você não foge para provar inocência. As provas estão ali da sua inocência. Se você abandona o local que qualquer um pode mexer, você já está jogando fora parte das provas que te inocentam, que é a perícia de local. Então, mais um motivo para ele isolar e preservar da forma melhor possível, acionar a polícia, acionar o supervisor, com o supervisor ou advogado da empresa. Eu já trabalhei num caso, em um posto de gasolina, que o vigilante entrou em confronto com 3 assaltantes, não eram do posto, eles tinham assaltado uma loja do Fujioka, roubaram um carro e chegaram ao posto de gasolina. Uhum. E aí eles enfiaram o carro no fundo do posto
na esperança, o raciocínio era bom. A polícia está perseguindo um carro com assaltantes. Eles não tinham a descrição dos assaltantes, não sabia quem era a identidade, só o carro. Se o carro ficar escondido em algum lugar, eles saem como pessoas comuns, como pessoas comuns, né, caminhando, separados, ninguém nem vai detectá-los até alguém pensar que não encontrar o carro e associar, eles sumiram meio mundo. Só que aí eles arrebentaram o carro na mureta final do posto. Eu acho que o condutor devia estar muito nervoso. Eles estavam sendo perseguidos por uma viatura da Rotan. E aí os 3 saíram de arma em punho. O vigilante, eles estavam tão preocupados que eles olharam através do vigilante, procurando a viatura. Não enxergaram o vigilante inicialmente. O vigilante sacou o revólver dele, um 38. Como sempre. 3/8. Ele matou 2 e feriu o 3º na perna, que é uma coisa excepcional. Mais uma coisa importante, é essencial o treinamento. Você pensa que não precisa? É só preciso um momento como esse de crise para tudo se resolver de uma forma ou de outra. Esse vigilante com certeza treinava. Ele estava a 9, 10 metros. Matar 2 pessoas e ferir a 3ª numa troca de tiros, porque atiraram contra ele, tinha marcas no poste de aço atrás dele, dos projéteis que dispararam. Ele, enfim, derrubou 2, o outro foi ferido. Ao longe, ouviu a sirene, a viatura, né, entendeu, conseguiu chegar, se aproximar. O que sobrou ferido ignorou o vigilante, porque ele pensou, tô sozinho, ferido, eu é que não vou ficar aqui, não vou perder meu tempo com o vigilante, que aliás não tinha nem mais munição. Sim. Vou tentar fugir. Mas aí ele estava mancando, foi pego um pouco mais à frente, acabou se rendendo, ele foi preso vivo. O vigilante fechou o posto inteiro, mesmo? Ficou lá no canto. Eu e o delegado conversamos com ele ao mesmo tempo. Como perito criminal, o que as pessoas me contam, para mim é uma mentira, a menos que os vestígios me falem. Ele contou a história dele. O delegado foi, né, coletar com a equipe dele os depoimentos iniciais, inclusive dos policiais chegaram depois e tal. As testemunhas e tudo mais. E eu fui, né, estudar o local do crime, as evidências, conversar com os mortos. Eu sempre falo que os mortos falam através da posição dos corpos, sujidades, lesões, sangue. Eles contam os últimos momentos de vida. Interessante essa análise. E aí eu, né, terminei minha perícia, o delegado virou para mim. E aí, Rócio? Alguma coisa estranha? Quer dizer, alguma coisa não bateu com a história dele? E foi incrível. Tudo bateu, tintim por tintim, com o que ele tinha falado. Perguntei para o delegado se algum depoimento tinha entrado em contradição inicial. Não. Aliás, como é que a gente podia falar em excesso e um cara está enfrentando 3 pessoas armadas, 2 com pistolas, 1 com revólver e ele com 38, 6 munições? Meu Deus. Não tem excesso. Era excesso de falta de munição, né? Verdade. Ele não teria nem... Se eles estivessem trocando tiros ainda, ele não teria mais como responder. Mas enfim. Eu elaborei meu laudo, o delegado relatório inicial de local, e enviamos para o Ministério Público. Foi lido todo o material, não se abriu um processo contra o vigilante. Por quê? Não tinha dúvida, não tinha lacuna, não tinha buraco, não tinha contradição. E quem melhor contribuiu para isso não fui eu com o meu trabalho, nem o delegado. Foi o vigilante que permitiu que a gente tivesse todas as informações à mão, com transparência, com credibilidade, e levamos isso à promotoria. O Ministério Público concordou e ele nem respondeu mais o processo. Finalizou aí para ele. Você dando esse exemplo aí desse acontecido, houve uma situação lamentosa dentro de um grande shopping aqui em Goiânia, onde que o autor fez um disparo contra a namorada e logo em seguida tirou sua própria vida. No meio do movimento imenso de um shopping. Na praça de alimentação. Os vigilantes presenciando, testemunhando, e o que ele fez ali foi fundamental para que você chegasse até a solução. É uma coisa até então impensável. Ninguém imaginaria um homicídio seguido de suicídio numa praça de alimentação, num shopping. Praça de alimentação devia ter centenas de pessoas. Sim. O guarda civil
disparou contra a namorada, deu um tiro na cabeça. No meio daquele tumulto, o caos, a equipe de segurança do shopping conseguiu organizar razoavelmente o caos, manter o local íntegro e acionar a polícia. E o papel deles foi fundamental para a investigação, porque sem isso perderia-se muita coisa. Ah, mas tinha câmeras. As pessoas acham que as câmeras estão sempre na posição certa, no ângulo certo, e não é bem assim, né? Ninguém escolhe o enquadramento para fazer um crime. Eu já fui em posto de gasolina que estava cheio de câmera. E o cara matou o outro, coincidentemente, no buraco entre uma câmera e outra. E não foi planejado, só aconteceu. O famoso ponto cego. Só aconteceu. Então, o papel da equipe de vigilância lá do Buriti Shopping foi essencial. Eu trabalhei num caso em que houve uma morte na UFG, Campo Samambaia. E quando eu cheguei, um cara foi executado a uns 30 metros do restaurante universitário, dentro do Campo Samambaia. Quando eu cheguei, a minha equipe virou para mim e falou: nossa, Rócio, que isolamento legal. No início a gente pensou que era da PM, inclusive. Aí, quando eu estava lá trabalhando, eu vi um senhor de terno, muito bem vestido. Aí ele me acenou à distância, me chamou. Aí eu olhei e pensei, eu acho que eu conheço, mas não sei de onde. Quem que é? Eu tinha dado uma palestra para supervisores de empresas de segurança privada sobre procedimentos adequados em crimes. Sim. Ele era um dos supervisores, ele estava comandando a equipe lá do Campo Samambaia. Uau. O isolamento fantástico que eles fizeram, a gente não costuma ver. É mesmo? Assim, dava inveja aos isolamentos que a gente encontra. Perfeitamente. Quando eu terminei a perícia, ele já virou para mim e falou: olha, todos os arquivos com os vídeos das câmeras já foram separados e gravados para o senhor. Tá aqui. Foi muito rápido. A importância do treinamento. Em 2 dias a gente tinha chegado nos executores, que foram 2 pessoas conhecidas, inclusive da vítima, que não era aluno da UFG. Era também um traficante. Rossi, você dá aula também para reciclagem? Dou. Agora é a atualização, né? Dou aula, formação e atualização. Infelizmente, eu também dou. E eu vejo muito descaso dos vigilantes por achar que é simplesmente mais um treinamento qualquer, e onde que ali pode de fato sair coisas assim fantásticas. O instrutor está fazendo o máximo, o esforço para trazer novidades, e alguém recebendo um treinamento, com certeza ele vai sair de fato já melhor preparado do que ele entrou. Infelizmente a gente encontra um grupo muito heterogêneo. E tem muitas pessoas que não valorizam conhecimento e aprendizado. Para eles é como se fosse um fardo. E eles não entendem que é uma oportunidade de agregar ao mais do que eles já têm. Então, quando eu ministro a aula, eu encontro gente muito interessada e outras nem tanto. E é a oportunidade de ser um diferencial. Sabe, da pessoa chegar, eu falo para eles, todo crime é um evento extraordinário. Ele não segue a receita de bolo. É um crime. Então, cada evento, embora eles possam ser parecidos, ele é único. Lá na hora, você não tem um manual aberto com a receita para seguir passo 1, 2, 3, 4, certinho para esse crime. Você tem que ter um norte. E aí a importância da formação e da atualização para esse norte ser criado ali na sala de aula. Porque quando você chegar no momento do crime, você diz, e agora? Bom, o correto seria fazer assim, 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 assim. Então é por esse caminho que eu devo ir. O mais próximo disso é o seu norte. Sim. É muito importante a formação e a atualização dos vigilantes. Entra na questão, né, da baixa autoestima. Muitas vezes eles não se veem como figuras importantes. Eles Lamentável, são. Né? Lamentavelmente. Eu falo, gente, se vocês não se valorizarem, quem vai? Sim. Se vocês... Aí alguns ainda falam, não, mas eu sou só um guardinha. Oh, gente, Jesus. Guardinha. Meu Deus. Eu viro para ele, se você se vê assim, você, agente de segurança, como você espera ser visto como a primeira autoridade? Você é a primeira autoridade de segurança onde você está trabalhando. Você não é o policial, você é o primeiro agente de segurança. Segurança privada, mas é o primeiro agente de segurança. Primeira autoridade da escalada. Sim. E tem que entender isso. Você tem que se ver assim. Porque se você não se ver assim, se você não
passar a imagem, os outros não vão percebê-lo. E a primeira imagem é a que fica, né? Já diz o clichê. Se você não se coloca como autoridade, a primeira autoridade de segurança no local, se você não age como se fosse, se você age com receio, com medo, se sentindo se menosprezando, se diminuindo, imagina o outro. Eu costumo, quando eu estou palestrando, eu faço uma pergunta clássica. Falo assim, quem está preparado para a área da segurança? Aí aqui eles levantam a mão. Eu falei, e vocês que não levantaram? Estão fazendo o que aqui? Você já tem que se sentir preparado. Mesmo não estando, você, por estar aqui, já está na frente de muitos, procurando uma qualificação, a preparação e tudo mais. Segurança como saúde exige vocação. Sim. Não é só uma questão de estar ali para ganhar dinheiro. Você vai se colocar em situações que às vezes são muito complicadas, que você não queria, mas vai ser colocado. Então você tem que se portar de uma forma adequada. Se você não tiver a postura adequada, o preparo psicológico adequado, aí você vai ficar numa encrenca séria. Você como especialista em defesa pessoal, qual a importância dessa técnica para o vigilante? Os vigilantes menosprezam a defesa pessoal, muitas vezes. Eles acreditam que não vão precisar disso, mas é essencial. Defesa pessoal não é só combate. Primeiro ponto, defesa pessoal é percepção adequada do ambiente. É o que a gente chama de consciência situacional. Eu percebo a situação ao meu redor. Perceber a situação não é só o ambiente físico, os atores, as pessoas envolvidas. Fazer uma leitura corporal. Distância, volume, denunciando possível arma, comportamento nervoso, inadequado, sabe? Sinais. Isso pode permitir ao vigilante perceber uma situação de conflito e, antes que ela se instale, resolver ou evitá-la da forma mais adequada. Além disso, se ele não conseguiu evitar, porque nem sempre está, né, ao nosso controle evitar o outro, resolver da maneira mais adequada. A arma de fogo é uma resposta letal e ela é adequada com ameaças letais. Falo para o vigilante. Quando é que eu devo sacar minha arma? Quando você for atirar. Mas aí eu atiro para visar a perna. Não, você atira para matar, porque você tem uma ameaça letal que está ameaçando matá-lo. Se a ameaça não é letal, você não saca a arma. Não precisa tirar lugar nenhum. Então é proporção, exatamente. E eu falo para eles, olha, esse negócio de você querer mirar o joelho de uma pessoa correndo, se você acertar, é atleta olímpico. O que você está fazendo na vigilância? Vai para a equipe de tiro. Sim. É muito difícil. Então, tenha em mente, você não tira uma arma para assustar a pessoa. Quando ele vier... Já ouvi isso de vigilante, aluno. Quando ele vier na minha direção, saca a arma e ele para. Sua arma não tem raios paralisantes. Você saca a arma, coloca a pessoa numa situação limite em que ela pensa, meu Deus, ele vai me matar. Pode ser que ela pare, mas pode ser que ela te ataque porque ela acha que é o que sobrou para ela de chance de sobreviver. Então você levou ela a te atacar. Verdade. Ou você saca para atirar porque precisa, ou não saca. Uma vez só, acabou. Se ameaça e não faz, ele vai tirar a arma da sua mão. Seja revólver, seja tonfa, seja o que for. Ele vai tirar sua arma ou ferramenta de defesa e usar contra você da pior maneira possível. Ou você tira para usar, ou não tira. Como um dos maiores especialistas hoje no Brasil em relação à faca, o vigilante, ele pode usar a faca? Ele não pode ter uma faca no seu uniforme de forma ostensiva, porque isso pode caracterizar EPI, Equipamento de Proteção Individual, que deve estar registrado pela empresa junto à Polícia Federal. Ele pode ter uma faca com canivete, sim, como uma ferramenta de seu EDC, mas não de forma ostensiva. Se ela está no uniforme, está no colete, isso é forma ostensiva caracterizando a EPI. Não pode. Mas você pode ter um EDC, Everyday Carry, equipamento do seu dia a dia, como o relógio, a caneta. Isso não é crime. Não é crime ter uma lâmina, mas não portá-la de forma ostensiva como equipamento de proteção individual, que é o seu colete, é o seu uniforme, é a tonfa, é o revólver. Enfim, o que sua empresa registrou como EPI. Seja tonfa, seja bastão retrátil, o que
mas somente o que ela caracterizar. E esse EPI é obrigatório. Já ouvi vigilante falando, mas eu não tenho treinamento em tonfa, minha empresa me deu, eu deixo ela lá na central. EPI, equipamento de proteção individual, e é obrigatório ter. Não vou usar a tonfa, não, é pesada, tá me incomodando, você não sabe, isso vai te incomodar até no momento que você precisar dela. Né? No dia que você entrar numa situação de conflito, você não tiver a tonfa e sacar a arma, você já deu um salto na escalada de violência da não letalidade para a letalidade absoluta. A tonfa é justamente o intermediário. Interessante. Então você já fez esse salto. Mas espera aí, se a sua empresa tem a tonfa registrada e você tem uma tonfa com você escolheu não usar por... Aí eu questionei uma vez um aluno falando, mas eu não tenho domínio sobre isso. Perguntei a ele, há quanto tempo você é vigilante patrimonial? Vai completar 6 anos. Ele tinha feito formação, era a segunda atualização. Imagina a situação, em um julgamento, o promotor vira para você, você usou a tonfa de forma inadequada ou escolheu não usar. O promotor vira e fala, há quanto tempo você é vigilante? 6 anos. E por que você usou a tonfa assim ou não usou? Porque eu não tinha preparo. Você está me dizendo que em 6 anos, sabendo que você não tinha preparo, não fez nem 2 horas de um curso, nunca se inscreveu num curso para dominar a tonfa, você não tinha interesse em preservar a vida alheia? Então, você é prejudicado. Isso acaba revertendo contra você. É como se você dissesse, olha, desleixado, não estava preparado para ser um vigilante patrimonial. Falo para os vigilantes, o mundo é injusto. Infelizmente, as empresas, de forma geral, não vão investir nos seus funcionários, preparando-os continuamente. Invista em você, até porque é a sua vida que vai ser colocada em risco em cada plantão. Então, invista em você. É você que vai precisar sobreviver. Invista em um curso de tiro, além da formação e atualização. Sim. Invista em defesa pessoal. Às vezes, um curso de linguagem corporal, para ter uma postura mais adequada. Perfeito. Porque quase sempre, quando você se mostra como autoridade, você barra a pessoa, ela vê, opa, daqui eu não vou que isso vai dar problema. Mas quando ela não te reconhece na postura como autoridade, isso não é criado pelo seu uniforme, não é criado por um distintivo. É postura corporal, coluna, linguagem, posicionamento de braços. Perfeito. Quando você faz isso, a pessoa te reconhece como autoridade com e sem uniforme. Você como instrutor de SPP, segurança VIP, às vezes os vigilantes eles questionam, não tem muitos no mercado. Na verdade, tem muitos, você que não consegue identificá-los. Sim. Não é verdade? Verdade. E esse profissional, ele é essencial para a guarda ali do seu profissional que ele está fazendo a guarda, né? Da pessoa. Então fala um pouquinho desse profissional. Segurança VIP. Eu falo que o segurança VIP, para mim, é o suprassumo. Ele não só deve dominar, idealmente, a defesa pessoal, o uso de arma, mas inclusive a invisibilidade. Um bom segurança VIP, ele não é percebido, porque a presença dele, muitas vezes por um grande político, ou por um cantor, uma estrela, é constrangedor, é intimidador. Então ele deve se passar como invisível, ele não deve ser percebido. Isso, inclusive, é muito importante para a atuação dele, porque se eu percebo, eu tenho uma intenção perversa, e eu percebo que tem um segurança, eu percebo como ele está armado, ele é minha barreira. Eu vou bolar uma estratégia para vencê-lo. Claro, se eu não me enxergo, eu estou muito mais vulnerável na aproximação do meu alvo. Porque eu não tenho nenhuma estratégia contra aquele cara que eu não vi. Qual é o adversário mais perigoso? O que não é percebido. Sim. Então, um segurança VIP, ele deve ter noções de educação, gentileza, postura, ele deve saber se misturar o ambiente. Perfeito. E aí a aplicação do que a gente chama de teoria do Gray Man, né? O homem cinza. É aquele cara que não se distingue nem por uma coisa, nem por outra. Que é. É o meio termo. E por isso mesmo ele é muito mais eficiente na atuação. Porque contra adversários invisíveis não se luta. Não, e interessante é que o perfil também mudou muito, né? Muito.
Antes era aquele cara grande, oponente. Era a ideia que se tinha de segurança, né? Exato. É aquele armário gigante. Muitos me perguntam assim, meu tamanho consigo? Falei, consegue, vai ter que estudar muito. Como toda profissão. Claro. Você tem que desenvolver suas técnicas e tudo mais. Tamanho hoje não é documento na área da segurança. Eu sou instrutor de Kali, né? E eu ensino defesa pessoal. E meu foco principal é, inclusive, o uso de lâminas para defesa e defesa de ataque de lâminas. Eu tenho algumas alunas que têm 1,60 m, até menos que isso. Olha aí. E elas são extremamente eficientes. Num curso que eu ministrei, uma delas, numa simulação com aluno, o aluno devia ser um pouco mais alto que eu tenho 1,80 m, ele devia ter 1,82 m, 83 m. Ela o derrubou no chão. Olha aí. E ela pesava o quê? 60 quilos. Usando de técnicas. Usando técnica. Uma pessoa com treinamento adequado, técnica adequada e ferramenta de defesa pessoal ou arma adequada, ela nivela qualquer outro adversário. E se, mas um homem, ele tem que ser grande. Se ele for inteligente, treinado, com técnica, se ele ainda utiliza uma ferramenta como uma tonfa, bastão retrátil, que é comum em agentes de segurança, Sim. ele consegue facilmente dominar um adversário mediano, tranquilamente, independente do tamanho e força dele. Força mal aplicada é desperdício. E a gente vai vendo que, infelizmente, muitos poderiam hoje estar servindo a área da segurança privada, mas acaba se sentindo inibido pela sua estatura e tudo mais, e coisa que não... E isso é um preconceito ainda é um resquício dessa visão, né, do gigante segurança. Um cara bem treinado é muito mais eficiente, independente do tamanho. Às vezes o fato dele ser menor e leve permite que ele tenha uma agilidade muito maior do que o grandão. Interessante isso aí, ó. A gente pega, por exemplo, até essa visão mudou até em filmes. Você pega nossa época, né? Eu tenho 50 anos. Eu não sei a sua idade. 46. Sou um pouquinho mais velho. Os heróis, né, de Hollywood da nossa época em filmes de ação, Stallone, Schwarzenegger, os personagens eram entre 20 e 30 anos. Os supra-sumos dos guerreiros. Hoje, os grandes lutadores, adversários, agentes, eles estão próximos de 50 anos. Por quê? Porque eles são considerados experientes e o experiente é mais perigoso do que o jovem. O que é uma realidade. Você pega um soldado novato e um veterano, o veterano sabe como se portar, ele tem toda uma blindagem psicológica, tudo que ele já viveu, ele já passou por aquela situação, já entendeu como contorna. Eu tenho 50 anos. Pouquíssimas pessoas que treinaram comigo me acompanham em exercícios. Olha aí. Eu tenho, né, apesar da minha idade, uma velocidade muito grande e uma resistência muito grande. A maioria esmagadora dos meus alunos, no exercício básico, faz 3, 4 minutos, está ofegante. Eu chego a 17, ininterruptamente. Por quê? Porque eu economizo energia. A experiência faz com que você... Sim, eu sou mais econômico, então eu consigo ter uma durabilidade muito maior na luta. O jovem, que é muito mais forte do que eu, ele é inclusive mais rápido inicialmente do que eu, ele desperdiça energia em movimentos excessivos. Eu sou econômico. Então ele se desgasta numa velocidade rápida, enquanto eu continuo mantendo um padrão muito alto depois que ele já se foi. Interessante. E perguntando assim, o que te trouxe para a área da polícia? Fazer um concurso público, se ingressar nisso aí? Eu trabalhava na área da educação, me formei em farmácia bioquímica e eu era professor. Eu estava cansado da sala de aula. Então já era professor? Já era professor. Por isso que eu tô vendo essa didática. Adorava a rotina, adorava dar aula, mas uma coisa que eu odiava e odeio é rotina. E eu acabava dando a mesma aula muitas vezes, inclusive. Então, na época, uma namorada virou para mim e falou: querido, você é tão inteligente, por que você não presta no concurso da polícia? Para quê? Perito criminal. E era o primeiro concurso em Goiás para polícia científica. Primeiro? Polícia científica é um ramo da polícia civil. Eu sou policial civil, só que em 2004 houve o desmembramento administrativo, não funcional. Eu sou policial civil, mas eu não respondo à direção-geral da Polícia Civil. A polícia científica responde diretamente ao secretário de Segurança Pública. Até para ter uma maior transparência e investigar eventualmente policiais
que façam parte, né, como suspeitos da investigação. Porque se você trabalhasse dentro de uma delegacia, como qualquer outro policial, um agente, e aquele agente de lá é o suspeito, para onde eu levo. Todas as provas vão para a delegacia onde ele tem acesso. E ele é seu amigo, tá lá almoçando junto. Seria natural que as pessoas desconfiassem, vão aprontar. Então, para que haja uma transparência, ficou bom, inclusive para o agente investigado, porque não vai questioná-lo, sim. Saem. Então, todo mundo ganha nessa história com maior transparência. Aí eu prestei o concurso, fiquei em 6º lugar no estado. No curso de formação na academia, me apaixonei pela investigação de crimes violentos. 6º lugar? 6º. Eu acho que todo mundo que gosta de filmes ou séries policiais, todo bom filme, série policial, na verdade envolve uma coisa fundamental, ameaça à vida. Ou alguém morreu, ou está ameaçando de ser morto. Seja sobre droga, sequestro, a vida, né, ameaça a integridade física, isso nos move lá na entranha, né, visceral. Verdade. Então, dentro da academia de polícia, eu me apaixonei por essa dinâmica da investigação de local. Sabe, a possibilidade de encontrar os vestígios e montá-los, costurá-los num quebra-cabeça, reconstruindo a dinâmica. Isso para mim parecia mágico, sabe? Fantástico. E o que eu gosto no meu trabalho, mesmo quando às vezes, como eu já fiz, na mesma noite, 4 crimes de PAF, projétil de arma de fogo. Cada um é único. É diferente a distância, a situação. Então, cada vez que eu entro no local de crime, eu reconstruo do zero. Sabe? Num diálogo com o local, com o corpo da vítima. E isso é instigante. Isso é desafiador. É isso que mantém essa minha paixão até hoje. Aquilo que a gente vê, as investigações nos filmes, de fato é o que acontece no dia a dia? Ou foge muito? Como que funciona? É muito superficial. As pessoas associam normalmente o trabalho do perito, o meu trabalho, né, nos filmes, no local de crime. Essa é a ponta do iceberg. Um homicídio padrão, uma execução em via pública, um arroz com feijão para mim. Eu fico, em média, 1h30 no local investigando. Claro, tem locais mais complexos, eu já cheguei a ficar mais de 6 horas, mas em média 1h30. Para eu escrever o laudo pericial, né, reconstruir a dinâmica, materializar num texto, eu gasto de 8 a 10 horas. É quando o delegado fala, é o perito que vai dar a resposta certa. Tem 2 formas de investigação. A investigação cartorária e a investigação científica, ou técnico-científica. Nenhuma é melhor que a outra, elas são complementares. Sim. A cartorária, ela obedece à criminologia. E a técnico-científica, a criminalística. A criminologia se debruça numa pergunta fundamental. Por que alguém comete um crime? Por que alguém fez isso? É a pergunta do delegado, essencial. E o perito criminal? Ele não se interessa na motivação. Não sei por quê, mas eu sei que a pessoa foi morta desse jeito, por um agressor que tinha essas características, com uma arma assim. Eu vou procurar responder quem, quando, onde, como, com que arma e de que forma. As perguntas, claro... Se casam, porque é impossível chegar a algumas respostas e não ter as outras do outro lado. Nos filmes, ou você tem a criminalística funcionando, ou você tem a criminologia. Ou é um filme de peritos e os investigadores parecem bobos, ou é um filme de detetives e os peritos são aqueles nerds chatos, burocratas que não fazem nada na prática. O mundo real não é nenhum nem outro. São os dois interagindo para resolver um crime. Nunca um crime é resolvido só por um ou só por outro, mas tem pesos diferentes dependendo do crime. Às vezes pesa-se muito o trabalho do perito, às vezes pesa-se muito o trabalho do delegado e a sua equipe, mas sempre é uma interação dos dois. Você tem algum caso assim que todo mundo estava pensando uma coisa e você chegou em outra conclusão, falou, uau, isso aqui que aconteceu diferente de tudo aquilo que estava sendo narrado? Teve um caso que eu trabalhei assim, eu e o delegado tínhamos ideias mais ou menos afins, até porque a gente dialogava muito, mas as pessoas de fora, meu Deus, eu participei de um caso em que não vou entrar em detalhes, mas o suspeito era um policial e ele havia matado a ex-esposa dele, e ele simulou um assalto. Todo mundo de fora
ficou com pena dele e falava, oh meu Deus, coitado, né, e tal. E eu já sabia que, na verdade, ele era o responsável pela morte, pela evidência de local, e conversando com o delegado ele também. Mas era muito engraçado ver como as pessoas se compadeciam dele, e eu ficava calado porque eu me expresso pelo laudo. Sim. Então eu não falava nada, é assim, coitado. E às vezes eu ouvia as pessoas falando, não, porque inclusive envolve um policial, vai vir 3 peritos com delegados da Polícia Federal investigar. E era o meu caso. Aí eu pensava, e as pessoas falavam isso sem saber que era meu. Aí eu pensava, nossa, esqueceram de me contar, né? Verdade. Homicídio é crime estadual, não é crime federal, não é investigado pela Polícia Federal. Então, assim, é muito engraçado como as pessoas, às vezes, né, recriam uma imagem completamente equivocada, floreiam. Outros já diziam, sem saber que eu era o perito do próprio, que eu era, inclusive, perito, às vezes conversando comigo num restaurante, com estranhos, né? Aí eles, não, porque é claro que o cara vai sair livre, afinal de contas ele é policial. Os policiais vão livrar a cara dele. Ele pegou 27 anos, segundo o promotor, graças ao meu depoimento e laudo. Às vezes você até pensa assim, né? Eu vou entregar aqui tanta evidência na mão do delegado para que ele possa fazer todo o procedimento, entregar ali na mão, apresentar para o juiz e tudo mais, que tá pronto. O meu serviço foi fantástico. Tá aqui, ó. É isso. Normalmente eu não acompanho o desenvolvimento do processo até o final, porque eu já vou pegando outro e outro. Né? Mas em alguns casos eu tenho um feedback, sabe? Me chamam para pegar um outro ponto da própria investigação, para fazer uma reprodução simulada dos fatos. E aí eu tenho essa noção do feedback e como é importante o trabalho do perito criminal, como fez diferença. E quando você vê isso, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, cara, foi incrível. Você não faz ideia, às vezes, de como o seu laudo materializou de verdade a dinâmica. Aí quando você ouve o depoimento ou faz a reprodução simulada, é o que você tinha escrito, você diz, uau, acertei. E graças a Deus, o responsável vai ser preso e o inocente não vai ficar lá dentro. Porque você tá ali para falar dos fatos, não tá ali para trazer perito justiça. Criminal, ele não ataca nem defende ninguém. Ele expressa as verdades observada a partir dos vestígios. Eu falo isso. Tem gente que acha a arma do perito criminal é a caneta. Perito criminal não tem essa arma, porque a caneta não pode ser dirigida contra ou a favor de alguém. A caneta, entre aspas, né, ela expressa a leitura segundo a ciência técnico-científica dos vestígios. Então, a verdade vai ser colocada. Se ela está a favor ou contra alguém, não é minha escolha. Logo, eu não aponto. O perito ele pode ouvir quando alguém está sendo ouvido na delegacia? Pode. Para fazer maior compreensão. Já aconteceu de ser chamado até mesmo para contrapor alguns pontos que o delegado tinha muitas dúvidas se fisicamente era possível ou não, como é o caso da reprodução simulada, né? Porque o cara fala, não, porque eu tava daqui, aí eu vi lá ao longe o cara atirando. Aí, às vezes o delegado me chama, Rócio, seria possível que uma pessoa daquele ponto, assim, 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 assado? Então isso já é uma questão, um quesito que ele coloca para mim no laudo, para que no laudo eu deixe explícito aquele ponto. É importante essa comunicação, para não ficar esses buracos, que eles podem ser facilmente resolvidos logo no início do processo. O que eu acho bacana de vocês, perito, é que aquilo que a gente enxerga como leigo, você quando bate o olho já descreve boa parte das cenas. E se tiver uma imagem, então, tiver um vídeo, só dele estar segurando, punhando com uma certa mão, certa altura, distância, sim, já tem ali uma noção do que nós, enquanto leigo, olhamos assim, é só mais um crime e vai ser difícil de encontrar o autor desse crime. Você fala, não, já eliminamos aqui 90% dos que não são e 10% já... E à medida que o perito criminal ganha experiência, tem mais expertise, ele vai aprendendo a desenvolver e raciocinar segundo os vestígios, já buscando as evidências e inclusive que foge do padrão de evidências para ele reconstruir a dinâmica. Eu falo para os... dei aula para muitos peritos criminais em formação. Quando você chega no local, limpa a sua mente.
deixa primeiro o local se comunicar com você. Olhe os vestígios e a partir dos vestígios você vai recolocando as teorias e as técnicas aplicáveis. Primeiro você enxerga o local, depois você aplica as técnicas. E aí a gente sai, o perito ele deve sair do local com uma noção clara do que aconteceu. Porque quando eu for embora, o local vai ser desfeito. Então não tem mais perguntas para fazer, eu tenho que fazer ali. Terminei, a grosso modo, as perguntas que eu tinha iniciais, aí eu posso deixar o local. E eu posso ficar no local o tempo que eu precisar. Uma dica fantástica que eu gostaria de replicar aqui é no posto de serviço do vigilante. Tem um corpo, é bom que o vigilante caminhe em linha reta. Sim. E, se possível, voltar também nessa linha. Quando ele entra no ambiente, quando você está no ambiente, você troca vestígios, você troca material com o ambiente. Por exemplo, nós estamos sentados aqui. Nós colocamos a mão sobre a mesa. Então você está deixando células epiteliais e seu DNA registrado nessa mesa. Perigo. Quando você chegou aqui, você caminhou de fora e seu calçado tinha poeira e pedregulhos, pedras de fora que você trouxe para dentro. Se alguém aqui tinha deixado células da epiderme com seu DNA e você colocou sua mão por cima, você pode estar retirando da sala e levando para fora. Você está sem querer limpando o local, embora não enxergue. Uhum. Então nós sempre trocamos informações com o local. Isso é chamado de princípio de locar. Então, quanto menos você caminha no ambiente, quanto menos você toca, menos trocar. Se desloque na maneira mais curta, menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, ou mais próximo disso, sim, até o corpo. Averigou, aferiu os sinais vitais, não vai mover o corpo, é como ele está parado. Deixa quieto lá. Aí você volta pela mesma linha reta, porque se eu entrar por uma linha e sair por outra, eu dobrei minha área de contaminação. Ó, aquela linha já foi contaminada, sim, eu já passei ali. Sim. Então pisar sobre os mesmos locais, a mesma linha, não vai interferir tanto. Então você sempre entra e sai pela mesma linha de movimentação. Senão você está contaminando cada vez mais o ambiente. É onde entra a palavra ciência. Palavra ciência. Na criminalística, toda ação tem um princípio. Não existe do perito chegar num local e começar a trabalhar aleatoriamente. Não se trabalha aleatoriamente. O perito ele chega no local, ele observa o local, aí ele destrincha o local segundo a melhor maneira. Pode ser, por exemplo, uma análise da esquerda para a direita, do local mais distante para o mais próximo do corpo, em caracol, porque assim, sistematicamente, ele sabe por onde passou, o que foi tocado, o que foi ou não manipulado, e ele pode registrar isso com segurança. Se faz de forma aleatória, você pega, contamina, não lembra, tocou um outro objeto, moveu. Nossa, mas eu passei por ali, eu já fui. Então, tudo é feito de forma sistemática. O perito tem um total controle onde ele já tocou, o que ele já analisou, o que ele pode ou não tocar, porque a partir dali já foi resolvido essa área do local de crime. E isso tem que ser feito sistematicamente. Uma coisa que eu acho muito perigoso, que eu toco nesse assunto, é o vigilante. Às vezes ele trabalha em um posto de serviço que ele considera de risco. Só que naquele posto foi vendido o serviço sem o armamento. E ele procura meios de conseguir um armamento, seja legalizado ou não, e leva para esse posto. Olha o perigo. Isso é muito complicado. Não é? Muito perigoso. Porque ele pode fazer coisas ali que pode complicar, na verdade, a sua vida. Se você utiliza... Toda arma deve ser legalizada, a munição legalizada, porque se você está utilizando de forma ilegal, isso já é um crime. Mesmo legalizada, você não está utilizando o EPI. Então você já está fugindo, né, a algo que foi registrado pela empresa como equipamento de segurança. Então é como se dissesse, olha, se você quiser, usa um facão, o outro usa uma faca à vontade, aquele pode utilizar uma tonfa, o outro pode utilizar um bastão retrátil, um taco de beisebol. Tem que haver um controle e um registro junto à empresa. Se você está de forma inadequada, desarmado, registre junto à empresa uma queixa. Isso tem que ser feito por escrito, não é de boca.
para que justamente não aconteça o pior. E se acontecer alguma coisa ruim, entenda-se que você não foi responsável. A empresa foi informada, inclusive formalmente não tomou ação. Se não, a empresa vai dizer, nós nem sabíamos que estava assim a situação. E aí? O vigilante agiu por conta própria? E todo uso de ferramenta ou arma exige uma coisa, treinamento. Sim. Não basta ter. Ah, eu consegui uma pistola, tá aqui uma pistola 380, é melhor do que meu revólver. Primeiro, ele não é registrado como EPI da empresa. Segundo, você foi treinado naquela pistola? Você foi treinado no seu uso? Ou você só conseguiu? Só conseguiu não é bom. Eu falo para os alunos, policiais inclusive, portar faca não basta. A faca é muito eficiente, a curta distância é o mais eficiente e letal, mas portar não basta, porque se você não souber usar, ou você vai exceder ou vai faltar. Se faltar, o outro toma de você e excede. Então, treinamento, conhecimento técnico, preparo psicológico para ferramenta, arma, qualquer que seja, é fundamental. E que seja legalizado. Senão vai te colocar em um problema ainda, talvez maior ainda do que você tinha de início. Qual o conselho que você dá para o vigilante que está ali no ambiente de crise? Antes disso, treine. Treine continuamente. O ambiente de crise, ele vai ser um espelho do seu preparo ou do despreparo. O ambiente de crise não é um ambiente para você ensaiar tomadas de decisão. O ambiente de crise, ele vai selecionar quem sabe ou não fazer tomadas de decisão. Se você não treinou para aquilo, é um tiro no escuro. Sorte. Treine. Espere o pior. Falo para os meus alunos de uma anedota japonesa. No período Edo, foi proibido que samurais andassem com espadas. Não se andava mais com lâminas longas. Até porque havia duelos e o governo queria, com mão de ferro, controlar a violência. Então, ninguém mais anda armado. Encerrou. Aí, num pequeno vilarejo, tinha um samurai que insistia em treinar compulsivamente, intensamente. E ele virou chacota, porque, poxa, se ninguém mais pode andar com espadas, para que se treinar? Aí um dia ele respondeu, eu prefiro ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro numa guerra. Nossa. Prepare-se para o pior. Pode nunca acontecer. Mas se acontecer, você vai sobreviver. Prepare-se para a situação de conflito. Defesa pessoal, postura, uso de arma, aprender a analisar a distância adequada para abordagem. Não, fala sobre essa questão. Abre esse parênteses aqui. Fala sobre essa distância. Porque normalmente a gente vê vigilante, parece que ele está paquerando alguém, dando só vigilante, policiais, agentes de segurança, a gente vê muito colado, muito próximo. Como se fosse amigo, né? Isso, estava ali. Quando você faz uma abordagem a alguém, você deve fazer uma maior distância, de preferência próximo dos 6 metros. Nossa, é muito longe. Porque você tem uma visão geral da pessoa, a pessoa deve estar com os dedos à mostra, porque se eu tenho um punho fechado, eu posso estar guardando uma lâmina. Uau. Tranquilamente. Quando, por exemplo, uma faca. Que faca? Sumiu. Se eu apenas cerro o pulso, você não tem lâmina. E aí você se aproxima de alguém com o punho cerrado, você pensa, o cara é só marrento. Tá ali aquilo que pode te trazer. E aí, a distância de um braço, você não vai sobreviver ao ataque. Então, olhe, mantenha-se distante. Dedos, mãos à vista, dedos à mostra. Se a pessoa se aproximar, voz impositiva, ordene que se mantenha a distância. Se aproximar, recua você mantendo a distância com a voz impositiva. Deixe claro que se ela não parar de avançar, você será obrigado a agir efetivamente, porque isso deixa claro que você não tinha uma ação violenta de início, mas uma resposta à ação dela. Nunca aborde tão próximo. Faca, a distância combate, para ter uma ideia, o FBI
fez uma análise em que policiais norte-americanos, em trocas de tiros, que normalmente ocorre a distância de 5 metros, mais do que isso é filme, normalmente é muito próximo a troca de tiros. 5 metros. 10% dos policiais morriam. 1 em 10 na troca de tiros. No agressor com faca, os policiais eram mortos de 30% a 40% nos confrontos. Aumentava muito. Aí falando que mais letal é a arma de fogo. A curtíssima distância, a lâmina é muito mais letal. Uau. Por quê? A curta distância, quando a pessoa tem acesso ao braço à sua arma, o cano controla a direção. Controla a lâmina. É muito mais difícil. É muito mais complicado você tirar uma lâmina de alguém se movimentando em velocidade, porque a maior parte dos instrutores que tratam de defesas com faca, o agressor está estático. Ele faz o movimento e ele é maneta, porque parece que ele só tem um braço, o segundo não move. Isso não existe. Eu luto com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça e a faca. Por isso eu sou perigoso. Eu uso tudo que eu tenho, né? Tudo. E o agressor real vai usar tudo. Ele vai te dar soco, cotovelada, ele vai te morder, vai enfiar a faca, cortar, ele vai pressionar contra o corpo. Se ele for grande, ele vai usar a massa como arma também. Tudo. Peso. Então não é só, né? Um braço se movimentando. É uma pessoa se movimentando com a faca. Mantenha-se a distância. Segundo a regra de Tuller, que hoje é a base de um estudo, né, norte-americano feito, a distância mínima seria a partir de 6,5 metros, 6,4. Só que isso, claro, para o treinamento de policiais norte-americanos. Se a gente for adequar, eu já vi testes de policiais brasileiros que o instrutor passou para 9 metros. Nossa. Porque abaixo disso, o treinamento do policial era ruim e eles não conseguiam sobreviver ao ataque. Então nunca faça uma abordagem próxima e colada. Nunca faça com as mãos ocultas e os dedos cerrados. Isso não existe. Mão para trás depois que você já fez uma verificação. De cara pedir, coloca as mãos atrás e manter uma conversa, é pedir para a pessoa sacar a arma oculta. Então tudo isso tem que ser planejado. Sempre abordagem de 2 para 1. Sempre um número maior de agentes de segurança, não interessa se é público ou privada, do que os abordados. Um vigilante abordando 2, 3 pessoas, não vai dar certo. Não tem como. Um policial não aborda 2 pessoas. São 2, no mínimo, 2 policiais para 1 abordado. Se uma equipe vai abordar 3, ela deve ser de, no mínimo, 4. No mínimo, se possível, um pouco mais. Porque de 1 para 1 não é inteligente. Você sempre aborda de forma injusta. O mundo é injusto. É injusto. Então, seja injusto também. Já falando das empresas, o CNPJ, eles têm preocupado em treinar os seus vigilantes? De forma geral, não. De forma geral, sim, eu vejo as empresas se preocupando apenas com certificado, formação e atualização. Pontualmente, uma ou outra empresa tem se preocupado com alguns cursos, mas também são cursos raros, sabe? Um aqui, aí passam 4, 5, 6 meses, talvez um outro. E normalmente é porque é provocado pela contrato que foi vendido, sim, né? Normalmente por isso. Então, as empresas estão muito aquém também. Parece que, assim, o que eu vejo é muito isso. Ah, a gente já tem o mínimo, então tá bom. Em vez deles pensarem, poxa, se eu tivesse os melhores funcionários. Não, eu tenho o mínimo que se pede, me basta. Aí eu tenho que fazer um upgrade por uma questão contratual, por uma exigência. Aí eu faço. É sempre o mínimo. É uma necessidade de economizar. Mas a gente está falando também de vidas, né? Sim. E da imagem da empresa. Se a empresa tiver uma visão um pouquinho mais comercial, eu acho que uma visão um pouquinho mais ampla, ela vai entender que isso pode, inclusive, torná-la muito mais interessante aos clientes, empresários, comerciantes. Mais qualidade. Exatamente. Pra então, negociar. vai destoar. Seria interessante. Muito interessante para as empresas. Tá, uma pergunta assim bem objetiva. Você é a favor do porte de arma estendido para os vigilantes? Sou.
Sou a favor, lembrando que tem gente que pensa em porte de arma como se fosse venda de picolé, né? Agora vamos distribuir. Sou a favor do porte de arma, inclusive para civis, mas, claro, com testes, com exames, com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, com treinamento e manutenção mínima da arma, porque a gente também, infelizmente, vê muitos CACs, falo como policial, que não tem a menor ideia do que fazem com a arma. Eles não sabem usar a arma, mas adquiriram. Eu sou a favor, havendo um acompanhamento e um preparo técnico. Acho que o vigilante é um agente de segurança, ele se coloca numa situação de enfrentamento, ele deveria sim ter uma arma para se resguardar a família com o devido acompanhamento. A gente tem acompanhado o Estatuto da Segurança Privada. Com ele saiu uma minuta, depois saiu outra e ainda não saiu a portaria. Como que você vê essa nova visão da Polícia Federal em relação à segurança privada? Atende? Eu acho que algumas coisas ainda precisam ser muito melhoradas e reformadas. Mudanças estão a caminho, eu acho isso bom. Mas muita coisa precisa ser repensado. Eu acho que falta um diálogo, parece faltar um diálogo entre a Polícia Federal e os agentes de segurança privada das empresas. Eles parecem viver às vezes em realidades completamente distintas e não se comunicam. Assim como o perito criminal deve se comunicar com o delegado numa investigação eficiente, a Polícia Federal devia olhar para a realidade das empresas, do vigilante patrimonial e entender as necessidades, entender como desenvolver melhor para trabalhar em conjunto. Mas parece que algumas determinações vêm completamente fora de contexto, fora de realidade, e necessidades como essa do porte de arma não são percebidas, não são atendidas. Eu acho que o Estatuto da Segurança Privada veio muito próximo da última legislação, que foi a 7.102, lá de 83, e nós estamos falando já de 2025. Está bem defasada. Era uma outra realidade. 40 anos. Era outra realidade. E muita coisa muito próxima. E a gente vê, nós enquanto instrutores, que o curso é muito falado, é muito teórico, e poderia ser aplicada essa mesma teoria, né, mas de uma forma mais prática. Em simulações e situações mais realistas. Sim. Tem matérias, como elas são ensinadas, é totalmente fora do contexto. É uma matéria que o vigilante na prática nunca vai usar como está sendo ministrada. Isso tinha que ser reformulado. Deveria-se ouvir os instrutores sobre a realidade do ensino e fazer um conjunto. Mas é difícil. Eu vejo quando eu vou fazer uma simulação dentro de sala de aula, levo o pessoal lá para o stand. Mesmo que não vai usar o armamento, mas vamos fazer uma simulação. O olhinho deles brilham. Uau, vamos aqui fazer alguma coisa. Aí você coloca um povo aqui, faz uma encenação. Aquilo ali, eles mentalizam, leva aquilo lá pro resto da vida. Um instrutor fez algo diferente. Às vezes eu faço uma simulação ou entro num caso hipotético para trabalhar com os alunos na aula. Essa realidade, né, essa experienciação dá outro, né? É outro nível de aprendizado. Porque a teoria, sem uso, ela é jogada fora. Nós guardamos no subconsciente para ficar lá, entulhado. Verdade. Quando ele participa de uma experienciação, aquilo ganha um significado novo e uma roupagem nova. Então, a teoria fria ele esquece, mas aquela experienciação que vai trazer como gatilho a teoria vai permanecer por muito mais tempo. Perfeito. Nosso papo está muito bom, mas a gente está indo para os finalmente. Eu gostaria de passar a palavra para você, agradecendo e você fazendo as considerações finais aí. Fique à vontade. Eu agradeço a participação, agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo e também aprendendo uma troca de informações. Eu acho isso fundamental. Um conselho que eu dou para o vigilante patrimonial. Você que ambiciona, inclusive a gente citou, né, os seguranças VIPs, segurança autodignatário, todos vocês, e esse em especial, estude, treine continuamente. Mas onde o trabalho não precisa? Você não controla as situações de conflito.
Você não controla o que vai acontecer com você. Treine continuamente para o pior. Como guerreiro no jardim, pode ser que você nunca precise, mas se precisar, vai sobreviver. Um ataque real de faca, ele vai se resolver em média em 3 segundos. De uma forma ou de outra. 3 segundos é o resto da sua vida. Você está preparado para as ações em 3 segundos? Seu agressor vai resolver sua vida em 3 segundos. Prepare-se para isso. Treine. Como eu falei, pode não ser nem o confronto, mas a postura adequada, a fala adequada, a imposição correta, de repente vai evitar a maioria esmagadora dos confrontos. E não vai precisar dos 3 segundos. Treine e se prepare continuamente. Ótimo, obrigado aí. E você que está nos vendo, se puder compartilhar esse material com seus grupos do WhatsApp, eu sei que você faz parte desse grupo, então compartilhe, já deixa aquele like, deixe os seus comentários e vai lá na plataforma verticaltreinamentos.com, está repleto de cursos, todos eles EAD, que você pode fazer aí através do seu celular, e todos eles com certificação nacional. E tem cursos novos lá, hein? Dá uma olhada lá. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe ricamente, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Fui!